Oi, gente. Pois é, Paulo Guedes está prometendo para os empresários e para o mercado financeiro nacional e internacional que o Brasil vai realizar quatro grandes privatizações em até 90 dias. Sim, em 3 meses, o Brasil vai realizar quatro grandes privatizações. Enquanto está rolando pandemia, tem confusão, o presidente pode ter ou não contraído Covid, se é que ele não contraiu da primeira vez, ou contraiu agora, ou não. Enfim, e você ser cético em relação a isso, eu entendo você. Porque um governo com produção de mentiras em tão larga escala e que ou chama, contrata talvez não seja a palavra mais adequada, mas chama para integrar os seus ministérios pessoas profissionais em mentiras assim bem grandes, vocês terem ceticismo em relação ao governo é uma posição absolutamente racional. Mas o Guedes, não é? Ele disse que o Brasil vai realizar quatro grandes privatizações. E ele disse que vocês vão saber já já. Estamos um ano mapeando isso. Ele reconheceu que as privatizações até agora não caminharam no ritmo desejado. Essa é uma reportagem da Infomoney que traz informações da Agência de Estado. Ele disse: a prioridade no início era a Previdência, a reforma da Previdência. Mudança de mix entre regime fiscal e monetário e mudar a trajetória dos salários do funcionalismo, que cresciam muito acima da inflação. Ele se esquece de dizer que os que estavam muito acima da inflação era a cúpula do funcionalismo público e que boa parte do funcionalismo público ganha muito mal. Inclusive, boa parte do funcionalismo público menos qualificado tem salários praticamente congelados há muito tempo. Mas esse tipo de informação não interessa a agenda do Guedes, então ele suprime. Essa informação ela é suprimida. Não é? Mas vamos seguir. Guedes não quis detalhar quais serão as companhias privatizadas nesse curto prazo. Ao ser perguntado se os Correios estavam incluídos, ele respondeu: seguramente, não vou falar quando será a privatização, mas seguramente. Ou seja, meu amigo Bruno, que trabalha nos Correios, o Guedes quer privatizar sua empresa e tal. Não sei como é que vai ser a situação. Já coloco aí para todas as pessoas que trabalham nos Correios, cautela. E vocês, dos Correios, sabem que a empresa de vocês vem sendo sucateada continuamente pelos governos para justificar a privatização. Aliás, uma prática muito comum dos governos. Né? Eles começam a reduzir o financiamento, jogam a opinião pública contra a empresa, isso foi feito aqui no aeroporto de Salvador, e depois de fazer isso, aí eles tem que privatizar, tá ruim, não tá legal. Aí a opinião pública diz, realmente não tá ruim, a única solução é privatizar. Se privatizar fosse a única solução. O que é um grande equívoco. Mas, enfim, vamos lá. É como se empresas não pudessem mudar de modelo de gestão, como empresas não pudessem ter ampliação do financiamento, requalificação do financiamento, como a autarquia não poderia investigar para ver se está tendo desvios, para ver se a gente não está cumprindo carga horária, como se não pudesse se fazer tantas coisas para aprimorar a qualidade da gestão pública. Aí faz de conta que está ruim, o único jeito é privatizar. Interessante isso, né? Aí quando eu estiver ruim com o setor privado, qual vai ser o jeito? Enfim, essa conversa para um outro vídeo, né? Depois ele diz que ele detalhou projetos para a indústria. Ele afirmou que as indústrias terão menos encargos e menos subsídios. O setor automotivo, por exemplo, terá crédito de curto prazo daqui até o final do ano com garantia matriz. Engraçado que com os libertários de direita, né, o Guedes é um desses, né, eles defendem menos subsídios no caso de determinadas indústrias. Esse é um dos pouquíssimos pontos que eu tenho uma tendência a ter uma concordância parcial. Ou seja, eu também não sou muito favorável do Estado brasileiro ficar injetando dinheiro em empresas privadas. A não ser que seja uma situação dramática e essas empresas estejam basicamente sustentando a economia do país. Então, o Brasil depende muito, por exemplo, da exportação das commodities. Será que nós podemos, de uma hora para outra, cortar todos os subsídios do setor de commodities? Acho que não. Então tem uma questão racional aí. Mas, a longo prazo, reduzir subsídios à indústria privada, setores privados, é algo que eu concordo. Mas é óbvio que no governo Bolsonaro isso vai ser feito, né?
eles vão, na verdade, ampliar esses subsídios às indústrias que são aliadas através do crédito, através de outros mecanismos, não é? E a diminuição de impostos, como ele mesmo disse aqui, terão menos impostos, então vai ser uma forma de subsidiar indiretamente. Enfim. Segundo o ministro, o governo atual mudará o que era feito em governos anteriores. Guerra fiscal é suicida. Estados se matam perdendo receita, a indústria se perde correndo atrás de subsídio e o resultado é um desastre. Então não contem conosco para continuar no mesmo jogo equivocado que vocês têm feito. Agora vai ser diferente. Sabe que eu não acredito que vai ser diferente? Sabe por que eu não acredito? Porque não depende só de vocês e o governo Bolsonaro está absolutamente dominado de gente que favorece os interesses das grandes corporações empresariais. E você próprio, Guedes, favorece os interesses de banqueiros e do mercado financeiro. Então, eu não estou. A minha fé nessa parte da guerra fiscal é praticamente zero. Mas se vocês conseguirem, pode ter certeza que eu vou reconhecer aqui. Assim como eu reconheço que você já colocou que vai colocar imposto sobre dividendos, uma coisa que eu vivo defendendo aqui e a direita bate em mim. Agora que o Guedes concordou e vai implementar imposto sobre dividendos empresariais, e eu vou trazer a reportagem já já. Ele vai defender isso. Se isso vai ser implementado ou não, são outros 500. A direita vai reconhecer que eu tinha razão? Claro que não, né? Mas enfim, vamos lá. Guedes acredita que o novo cenário econômico é positivo para a indústria. Vamos para impostos mais baixos, temos juros mais baixos e câmbio acima de R$5. Então ele adora o dólar tá lá nos 5, né? Eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã do dólar estar tão alto. Mas, enfim, ele acha que isso empurra o Brasil em direção à vantagem comparativa. Se conseguirmos exportar mais para a Ásia e não só para a China, o Brasil terá um boom de crescimento extraordinário nos próximos anos e nossa indústria vai resistir melhor do que hoje, porque hoje tem impostos excessivos e o clima de negócios não é próprio. Eu acho que ele quis dizer não é propício. Deve ter sido isso, né? Não é próprio, fica meio. Não é próprio para investimento. Talvez, nesse sentido, faça um certo sentido. Dizer que o Brasil vai ter esse crescimento extraordinário numa situação de recessão mundial me parece, aí sim, um otimismo muito excessivo do Paulo Guedes, para dizer o mínimo. Né? E ele fala em impostos mais baixos, é engraçado, ou trágico, não é? Que ele se esquece de dizer que a tributação brasileira sobre renda e patrimônio e território rural é das mais baixas do mundo. A nossa tributação é alta no consumo e na produção. Ele está sugerindo que vai diminuir imposto sobre a produção. Ok, concordo com isso. Mas vai também aumentar impostos sobre renda e patrimônio? Tá com cara que não. Vai proteger os amigos do clube, não é, Paulo Guedes? Porque se os amigos do clube, você disser para eles que eles vão ter que pagar mais, eu acho que os amigos do clube não vão te convidar mais para golfe. Nem sei se ele gosta de jogar golfe. Né? É uma analogia meio irônica da minha parte. No 5G, Guedes ressaltou o cenário geopolítico atual ao ser perguntado sobre a possibilidade de empresas chinesas servirem o Brasil na implantação das redes 5G. Essa suspeição dos Estados Unidos e de parte do Ocidente em relação ao regime chinês, por causa, entre outros fatores, da Covid, vem um momento ruim, justamente quando precisamos de um salto na tecnologia. Por causa dessa suspeição, os países ocidentais estão refletindo sobre os riscos de usar companhias chinesas. Ele ainda falou sobre os marcos regulatórios. O ministro da Economia afirmou que projetos que tramitam no Congresso podem deslanchar investimentos para a retomada econômica do país, como destravar investimentos. O exemplo foi o Congresso que aprovou o projeto de saneamento. Ele está dizendo que a entrada de dinheiro privado no saneamento, do controle da água, vai ser ótimo. Será que vai ser ótimo para as pessoas que moram em lugares onde dá prejuízo ter saneamento? Será que empresas privadas vão fazer isso? Será que empresas privadas vão também destinar parte dos seus recursos para coisas como propaganda? Vão querer pagar mal ou menos os seus funcionários, tendo em vista que isso maximiza lucros? A empresa privada tem um dever fiduciário, o dever de aumentar os lucros dos seus acionistas. Assim sendo, elas têm outras prioridades além de fornecer água de qualidade para a população. Mas água de qualidade para a população não parece ser uma grande preocupação do Paulo Guedes, não é? Aí ele fala da fronteira de gás natural e tudo mais.
E aí ele diz, acreditar que em 60 a 90 dias o país vai surpreender o mundo ao destravar investimentos como surpreendeu ao aprovar a reforma da Previdência. Surpreendeu, talvez, ao levar à percepção que no Brasil os pobres não têm mais aposentadoria. Realmente, isso para ele foi uma surpresa, né? Ter esse nível de desumanidade e desconsideração com a população mais pobre, porque os pobres no Brasil não têm mais direito à aposentadoria, tendo em vista que a expectativa de vida dos pobres, homens pobres, por exemplo, não alcança os 73 anos, que seria até 73 anos, quanto a maioria deles teriam que trabalhar para poder ter aposentadoria. A maioria deles vão morrer antes de ter aposentadoria. A maioria esmagadora dos mais pobres do Brasil. O que significa que a reforma da Previdência acabou com a aposentadoria dos mais pobres no Brasil. E o Guedes comemora. Né? Ele está animado. Outra mudança necessária, de acordo com o Guedes, é no setor do petróleo. Se nenhuma das principais petroleiras do mundo compareceu ao leilão de concessão onerosa, tem alguma coisa errada, realmente. Vamos ter que mudar o sistema de partilha, pois não funciona como deveria. Ele elogiou um projeto do senador José Serra que permite a escolha entre partida e concessão. Acho que o Serra agora tem outros problemas que ele tem que se dedicar a resolver. Né? Esse projeto eu acho que não vai ser prioridade do Serra nesse momento. Ele tem outras preocupações no âmbito legal. Né? Diz Guedes, essas mudanças seriam fundamentais, porque, apesar de ter preservado os sinais vitais econômicos, o governo teria quebrado em um nível federal e segue rumo a 100% da relação entre dívida pública e o produto interno bruto. E aí tem essa reportagem aqui do Poder 360, olha só, que diz muito das mesmas coisas no início, né? Ele fala do Centrão, ele já está chamando o Centrão de centro democrático. Eu acho melhor chamar de centro fisiologista, entreguista, e vai com as outras. Mas tudo bem, a gente fica focando nessas coisas. Eles que falaram tão mal do Centrão, né? Ao ser perguntado se os Correios seriam privatizados, ele disse que sim e tal. Falou das subsidiárias da Caixa Econômica. O pessoal que é funcionário da Caixa já pode ficar um pouquinho preocupado. E os funcionários do Banco do Brasil também. Com forte impacto na economia, a pandemia da Covid-19 também foi assunto. Né? Ele disse que o Brasil vai precisar de aumento da dívida pública. Ele trabalha com a previsão de que a pandemia perderá força em 2 a 3 meses, segundo projeções do Ministério da Saúde. Poxa, esse pessoal anda tão otimista, né? Vai perder força de 2 a 3 meses. É possível, mas não dá para ter certeza disso ainda não. Viu? Vamos falar da reforma tributária. Talvez eu faça um vídeo só para isso. Mas ele prevê que ela vai ser aprovada ainda em 2020. E ao conversar com empresários, claro. Conversar com a classe trabalhadora, com intelectuais, com especialistas em reforma tributária, como os que eu entrevistei aqui no canal. Não, né? Não. Vai conversar com os empresários. Né? Ele já havia dito que o texto estava pronto para ser enviado. Só que ele falou que ele defendeu a tributação de dividendos, que eu prevejo que vai ser baixíssima no Brasil. Mas aí ele diz, às vezes um assalariado paga um imposto de renda alto e alguém que já é milionário ou bilionário não paga nada sobre dividendos. Sr. Guedes, você disse uma coisa que não é absurdo. Mas será que você dizendo esse não absurdo, o pessoal da direita vai concordar com a gente? Vou fazer um vídeo sobre isso. O ministro falou que algumas das propostas em debate no Congresso criam imposto sobre valor agregado, o IVA, com alíquota de até 30%. Olha que absurdo. O IVA é um imposto profundamente regressivo que atinge mais quem? A classe trabalhadora. Esse pessoal continua, né? Eles não, né? Lá vem ele. Isso quebra o comércio e o setor de serviços. Nossa proposta é de tributar 11 ou 12%, mas para isso é preciso pensarmos numa tributação digital. Mas infelizmente o Congresso interditou esse debate. Mais uma coisa, reduzir o IVA. Se o IVA conseguisse concentrar tudo e reduzir para 12%, estou de acordo também. Concordo também. Só que para fazer isso, Guedes, e aí vai a minha má notícia, que talvez você não saiba. Além de aumentar o imposto sobre dividendos, você vai ter que mexer nos impostos sobre renda e patrimônio dos amigos do clube. E eu acho que seus amigos do clube não vão gostar. É só uma hipótese. E eu acho que você também não vai querer mexer. Porque você também tem o mesmo clube. Enfim.
A gente vai fazer mais vídeos sobre isso, viu, gente? Porque não deu para cobrir tudo nesse vídeo. Mas eu fico com aguardo, bastante ansiedade sobre essa discussão da reforma tributária. Porque na reforma tributária é onde nós teremos todos os argumentos na mão. Né? E vamos ver como é que esse pessoal vai tentar justificar as injustiças e distorções que existem na tributação desse país. Porque eles vão querer justificar a manutenção de algumas dessas. E é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é a Nova Máquina do Tempo. Até lá. Até o próximo vídeo.